Capítulo 5 do livro Ame como se nunca tivesse sido ferido. O amor começa aqui. Nós precisamos viver a vida a todo vapor. Viva com alegria, viva apaixonadamente, ame plenamente. Ame agora, porque você não tem a certeza de um outro dia. Olhei para as anotações do sermão que eu preparava para pregar no dia seguinte. A tensa tempestade familiar que compartilhei no capítulo 1 estava furiosa. Minha mensagem era um lembrete de como a vida é curta e que precisamos parar de abrigar ressentimento, amargura e raiva. Quanto mais eu olhava, mais alto era o sussurro hipócrita. Pensei na admoestação de Paulo aos líderes da igreja em 1 Timóteo. Limpe suas ações em casa antes de começar a liderar outras pessoas na igreja. Ou, como ouvi dizer, se não funciona em casa, não ensine. Hipócrita. Eu estava tentando manter as coisas ajustadas em nossa família. Eu estava tentando manter a paz enquanto uma de nossas filhas navegava por águas tempestuosas. Eu estava dando o meu melhor para amar minha família como Cristo ama a igreja. Eu admito, houve momentos em que eu lutei com o sentimento de fracasso. Hipócrita. Eu me perguntei se talvez estivesse assumindo o peso de muitas responsabilidades. Talvez as pressões da igreja, o ministério, os planos de construção, os orçamentos e as constantes viagens fossem demais. Eu me perguntei se deveria desistir. Talvez fosse melhor entregar minha carta de demissão como pastor e deixar outra pessoa assumir. Algumas horas depois, tive uma conversa franca com um amigo próximo. Nós oramos juntos, conversamos e eu me lembrei da verdade. Não, eu não era hipócrita. Eu era humano. Eu era um filho de Deus e eu era amado. As feridas da vergonha podem ser profundas e, como em estradas de chão enlameados, você pode ficar preso nelas. Mas tenho boas notícias para você. A vergonha não deve guiar os seus passos. O amor, sim. Esse amor deve primeiro ser direcionado a nós mesmos, pois a forma como nos amamos influencia a forma como amamos os outros. Mas não fique apenas com a minha palavra. Um especialista na lei certa vez perguntou a Jesus qual é o maior mandamento. Leia atentamente sua resposta. Amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo, como a si mesmo. Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Jesus resume centenas e centenas de mandamentos, antigos e novos, em uma palavra apenas: amor. Mas há uma palavra na parte de amar os outros. Precisamos saber como nos amar primeiro. Eu gosto de dizer que precisamos estar bem conosco mesmo, não de uma maneira narcisista, materialista ou egoísta. Estou falando de uma confiança interior inabalável, baseada no que Deus diz sobre nós. Não em uma autoimagem distorcida, baseada no que o diabo gosta de jogar na nossa cara. Foi você quem teve o caso extraconjugal? Ou a sua esposa lhe enganou? Seu filho está lutando com o vício em drogas? Você se sente um fracassado porque não consegue reconciliar sua família? As situações têm o potencial de diminuir nossa capacidade de amor próprio. E o diabo faz de tudo para que isso aconteça. Ele gosta de sussurrar frases familiares em nossos ouvidos. Você não é bom o suficiente. Você não é santo o bastante. Você é preguiçoso, indisciplinado. Como pode se dizer cristão? Quando nos julgamos indignos, perdemos os tesouros que Deus tem reservado para nós. Ame a si mesmo e libere o seu próprio caminho. Às vezes, seu pior inimigo é você. Eu me pergunto quantas bênçãos perdemos porque sentimos que somos indignos. Quantas vezes optamos pela bondade de Deus porque sentimos que não merecemos a manifestação da sua glória? Note que isso não se trata de nós mesmas. Não somos dignos com base em nosso próprio mérito. Somos dignos por meio de Jesus Cristo e somente dele. Uma vez que começamos a reconhecer nosso valor nele, as coisas mudam. Começamos a nos abrir para as grandes coisas que Deus tem reservado para nós. É impressionante como os sussurros da autocondenação nos assombram. Dia após dia, noite após noite, por anos a fio.
Não é de se admirar que não possamos compreender plenamente o mandamento de Jesus para amarmos os outros. Quando deixamos as mentiras anularem o amor, isso afeta os que nos rodeiam. Nós tendemos a lançar nossas frustrações, falta de autoestima, vergonha ou culpa naqueles que amamos. Não podemos amar como se nunca tivéssemos sido feridos, se primeiro não nos amarmos. Talvez você saiba exatamente do que eu estou falando. Se você luta contra a depressão, pode se isolar dos outros e, no processo, impedir o crescimento de relacionamentos saudáveis. Se você luta contra a vergonha, pode ter dificuldade em estender a graça aos outros. Se você luta para encontrar autoestima, pode achar difícil confiar nas pessoas à sua volta. Jesus nos ordenou amarmos a nós mesmos. Essa não foi uma sugestão, foi uma ordem. À medida que nos amamos, ficamos um pouco mais perto do reino de Deus, que é a justiça, a paz e a alegria. O objetivo não é a autoestima, mas sim a estima de Deus. Não se trata do que você pensa sobre você, e sim do que Deus pensa sobre você. Não importa o que você tenha feito ou o que foi feito a você. Jesus lhe vê como uma maravilhosa obra de arte. Afinal, você vem de uma linhagem de realeza. O pecado e a vergonha nos fazem sentir feios, assim como as circunstâncias. Você pode se sentir vazio ou sem valor porque seu casamento está se despedaçando diante de seus olhos. Você pode se sentir sem esperança porque acabou de perder um filho. Você pode sentir que as promessas de Deus não são para você, porque suas fiéis orações para romper as cadeias do vício parecem cair em ouvidos surdos. Se esse é o caso, você precisa de um impulso. Você precisa de uma reconstrução total. Felizmente, servimos ao Deus do novo. Deus pode lhe dar um novo visual. Deus pode lhe dar um novo começo. Deus pode lhe dar uma nova vida. Deus pode lhe dar uma nova perspectiva. A maioria dos cirurgiões plásticos, se não todos, mantém um portfólio mostrando seu trabalho em pacientes. Você pode folhear centenas de fotografias e ver em primeira mão o quão melhor as pessoas se tornaram depois de qualquer procedimento pelo qual elas passaram. A Bíblia também está cheia do antes e depois. Jacó, outrora enganador, transformou-se em um patriarca. O homem possesso por 2000 demônios trocou uma vida de tormento pela liberdade. A mulher no poço percebeu sua verdadeira identidade em Cristo, não nos homens. Você precisa de uma reconstrução? Você está levando um excesso de bagagem? Você está vestindo pecados passados? Pense no seu guarda-roupa espiritual por um minuto. O que você veste que está desatualizado, feio e mal ajustado? Se você tem dificuldades para amar a si mesmo, como Jesus ordenou, você provavelmente possui muitas roupas inadequadas. Você pode não perceber, mas alguns de vocês, quando se olham no espelho a cada manhã, vasculham seu guarda-roupa espiritual, perguntam-se o que vestir e dizem: Bem, vamos ver, o que temos aqui? Ah, sim, eu fico bem nisso. Eu acho que vou vestir a mágoa, pois eu me sinto muito confortável nela. Meu pai me machucou, meu marido me feriu, a igreja me magoou. Sim, isso soa bem, eu vou usar a mágoa. Ou Hum, onde será que está? Ah, espere, aqui está. Eu sabia que estava em algum lugar. Meu passado. Vou passar o dia revivendo os erros que cometi. Vou me espancar pensando em todos os homens com quem já dormi, todas as bebidas que já bebi, ou em todas as vezes que perdi a paciência. Um dia, usando o passado, é geralmente seguido por uma semana vestida de culpa. Usamos todo tipo de coisas que nos mantém escravos: vergonha, condenação, decepção, medo, ansiedade, raiva e falta de perdão. Você tem um armário cheio de roupas feias, mas não tem ideia do que vestir? Vou facilitar para você. Jesus quer que você vista a retidão, a paz e a alegria. Ele quer que você vista o reino dele. Ele quer tirá-la do medo e vesti-la com uma mente sã. Ele quer tirar o seu remorso e lhe dar misericórdias renovadas. Ele quer livrar-lhe do seu coração partido e lhe dar um novo coração. Ele quer remover sua fraqueza, seus problemas, seus erros, seu pesar e seu passado e lhe banhar com a graça dele. Deus pode reconstruir nossas famílias também. Ele pode tomar as partes antigas, dilapidadas e quebradas de nossos lares e restaurá-los. Deus pode unir o que foi dilacerado. Ele quer desesperadamente fazer isso,
Mas isso começa com você. Anos atrás eu li uma história sobre um urso que foi capturado ainda filhote e criado em um circo itinerante. Por anos, ele foi forçado a viver em uma jaula, beber água suja e comer comida estragada retirada do lixo. Todos os dias, na hora, ele se arrastava de um lado para o outro na jaula, 3 metros para frente, 3 metros para trás. Ele balançava a grande cabeça para frente e para trás, enquanto dava cada passo lentamente. Ele fez isso todos os dias durante anos, parando apenas para comer ou dormir. Espectadores curiosos paravam e olhavam. O mais cruel entre os observadores lançava cigarros ou pedras na gaiola do urso, na esperança de interromper o ritmo do animal. Mas não importava o que era jogado nele, ele continuava sua marcha de 3 metros para frente, 3 metros para trás. Finalmente, o urso foi vendido para um zoológico local. Sua nova casa consistia em um espaço com grama verde, onde ele podia brincar e com grandes espelhos de água para relaxar e se banhar. Ele até passou a ter alguns companheiros para brincar. Quando o urso chegou ao novo local e os funcionários do zoológico abriram a porta de sua gaiola, ficaram chocados quando o urso respondeu fazendo nada. O urso não se mexeu. Os funcionários do zoológico tiveram que forçá-lo a sair para o espaço aberto. Quando ele finalmente estava fora da jaula, o urso se levantou e observou o que estava ao seu redor. Ele ficou no meio de uma imensidão. Ele estava livre. Mas de repente o urso começou mais uma vez sua familiar e deprimente marcha. Andava 3 metros para frente e 3 metros para trás. Os funcionários do zoológico ficaram confusos. Eles rapidamente perceberam que o problema não era a jaula, mas a mente do urso. O urso foi preso por barras mentais e não de metal. Algumas de nós estamos dançando a marcha dos 3 metros. O inimigo tem tentado duramente lhe cobrir com memórias dolorosas, com falhas do passado, com pensamentos autossabotadores, com medo de um futuro incerto. Ele quer que você sempre se veja como alguém que só errou. Quando somos bombardeadas pelas mentiras do diabo e começamos a acreditar nelas, ficamos presos em um pequeno mundo. Em vez de aceitar a liberdade e correr para Jesus, algumas de nós tentamos encontrar alívio temporário, entorpecendo-nos com comida, droga, álcool, sexo ou até mesmo estourando o limite dos cartões de crédito. Em Provérbios 23:7, nos diz que somos o que pensamos. Se acreditamos que somos perdoadas, redimidas, curadas, inteiras e criadas para grandes coisas, nos tornaremos essa realidade. A verdade do outro lado é mais difícil de engolir. Se pensar que somos sem valor, inúteis e imprestáveis, assim será. Portanto, precisamos alimentar nossas mentes com as coisas boas. Quando você submete ao pensamento negativo, repetindo a mágoa que alguém lhe causou, ou a mágoa que você causou a outra pessoa, isso se torna um hábito. E esse hábito, então, levará a um mau caráter. Depois de estabelecer um mau caráter, isso afetará o seu destino. Quando você começa a acreditar nas mentiras do inimigo sobre quem você é, você começa a destruir seu destino. Então, como podemos desligar o canal da mentira? Uma forma de fazer isso é renovando sua mente. Lá em Romanos 12, fornece o ponto de partida. Se oferecerem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso se trata de mudar o pensamento errado. Isso se trata de meditar na palavra de Deus e deixá-la penetrar profundamente no âmago do nosso ser. Isso se trata de recalibrar nossas mentes, alimentando-nos da verdade. Isso se trata de finalmente se livrar da jaula que nos prende. Quais são as jaulas que você olha cada manhã e que limitam o seu potencial? Os planos e os propósitos que Deus tem para você, você crê neles? E a sua capacidade de amar a si mesmo e aos outros? Comece a irradiar o que Deus diz sobre você. O escritor do Salmo 119 diz que a palavra de Deus é uma lâmpada para seus pés e uma luz para o seu caminho. Hoje, a Bíblia também é luz para nós. Quando você lê a palavra, ela funciona do lado de fora, pulsando sobre a imagem que o inimigo tentou traçar permanentemente em você. Pode ser a imagem de que você nunca mudará, que sua família jamais se reconciliará ou que seu pecado arruinou tudo. À medida que a palavra de Deus penetra profundamente em sua alma, o sangue de Jesus jorra do interior com perdão e redenção.
Tire um minuto e pense sobre sua fala interna. Você fala mal de você mesmo? Responda ao seu crítico interior. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, disse para si mesma: Se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. As batalhas mais importantes que enfrentamos muitas vezes acontecem internamente. Se você tiver dificuldade para se amar por causa de algo que você fez, pense sobre isso. Se o próprio Deus quer te perdoar, você deve estar disposta a perdoar a si mesmo. Se você se recusa a perdoar a si mesmo, está se colocando em um padrão mais elevado do que o de Deus. Isso é orgulho. O passado somente pode ser curado de um jeito, pelo perdão. Essa é a única coisa que você pode fazer por si mesmo, que pode mudar todos os seus amanhãs. A boa notícia é que Deus nunca desiste de você. Recuperar-se das más escolhas que você fez pode ser uma experiência dolorosa, mas Deus está sempre pronto para restaurar e lhe dar um novo começo. Ele disse em Jeremias 31, versículos 3 e 4: Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair, e eu a edificarei mais uma vez. Você será reconstruída. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma oração aqui com você. Repita comigo essa oração. Pai, eu perdoo e deixo todos os erros e pecados da minha vida. As lições foram aprendidas. Eu perdoo a todos e especialmente a mim. A partir de hoje, escolho andar em amor e agradeço a força e a graça que o Senhor tem feito para mim. Eu oro, confiante de que sou uma nova mulher, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus a abençoe. Vamos ficar firme aqui, aprendendo cada vez mais dele. Um beijo grande. Tchau, tchau.